Olá, meus amados em Cristo, que bom podermos juntos buscar a presença de Deus. Aliás, esses momentos para mim são momentos assim de buscar a presença de Deus. Até porque, para que a gente possa conversar sobre os temas que nós estamos aqui conversando, eu particularmente preciso fazer uma pesquisa, preciso correr atrás, preciso pesquisar, ler a Bíblia diversas vezes e ver. Eu vou atrás de comentários de pessoas, obviamente, que estudaram muito mais, né, a respeito desse tema, e aí a gente tenta juntar as coisas e obviamente que também tudo isso em meio a muita oração, porque é a oração, né, que a gente faz para Deus, pedindo, implorando para que a presença dele se manifeste. Isso realmente tem o seu papel crucial, fundamental, para que possa sair alguma coisa boa de todo esse processo que nós estamos aí fazendo, né? E eu sinceramente espero que vocês estejam aí aproveitando esses momentos com a Bíblia do lado, estudando, porque que nós sejamos que nem os cristãos de Bereia, né, que conferiam tudo para ver se tudo era de fato assim ou não. Então, nós somos chamados para isso, gente, para ler, estudar a palavra, para ver o que está escrito ali e, principalmente, permitir que essa palavra fale ao nosso coração. Porque não adianta nada você chegar diante da palavra, ver tudo isso que nós estamos vendo aqui, estudar, se aprofundar no livro de Romanos, que é um livro assim bastante difícil, e aí o cara vai lá e estuda e medita e vai atrás e sabe, e tudo isso se traduz em nada na vida do dia a dia, na sua praxis, na sua prática diária, no que diz respeito aí a condutas, relacionamentos, etc, etc, etc. Ou seja, não adianta nada você estudar teoria e não colocar isso em prática. Isso não nos leva para nenhum lugar. Aliás, nos leva para um lugar muitas vezes até de tristeza, porque a gente percebe que a prática, na verdade, ela é muito distante daquilo que a gente vê na teoria. Nós não somos chamados para isso. Não, nós somos chamados para estudar a palavra e colocar em prática aquilo que nós estamos vendo e estudando. À medida em que nós formos vendo e estudando, vamos já colocando em prática. Então, esse é o nosso chamado e eu quero te convidar a isso também, para que nós possamos buscar a presença do Senhor, né, agora nesse momento aí. Continuando o livro de Romanos capítulo 5, que nós já começamos, vamos ver se conseguimos dar o fechamento desse capítulo agora nesse momento. Muito bem, amados, vamos então ter uma palavra de oração e pedir para que o Senhor possa realmente abençoar esse momento. Pai querido, obrigado, porque Tu estás aqui, Tu és o nosso Deus, Tu cuidas da gente. E obrigado que nós podemos lançar diante de Ti todas as nossas preocupações, nossas ansiedades, sabendo que Tu tens cuidado de nós, que Tu tens, na verdade, o melhor para a gente. Obrigado por isso, e obrigado por esse momento que nós podemos ter aqui, e permita, Deus, que a Tua presença, o Teu Espírito, fale fundo ao nosso coração aqui e agora, nesse momento, nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então vamos lá, gente, vamos ao capítulo 5. Né? Nós vimos aí até agora algumas coisas bem interessantes. Nós falamos sobre a questão, estamos falando da questão da justificação, da paz que nós podemos ter com Deus. Nós vimos também os 7 elementos, os 7 efeitos dessa justificação na vida do ser humano, na vida daquele do crente, né? Aquele que realmente colocou a sua vida nas mãos do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E aí nós começamos também a ver um pouco desse modelo, desse comparativo que Paulo faz entre Adão e Cristo, né? E nós vimos então que através de um veio morte, veio tristeza e dor, enquanto que através do outro, Jesus, veio vida, redenção, né, e alegria. Então, Paulo está mostrando aqui, nesse trecho aqui, principalmente a partir do versículo 13, né, a condenação da raça humana e a sua redenção, mediante o contraste desses dois homens que nós acabamos de falar, Jesus e Adão. Então, falamos das implicações, estávamos começando, na verdade, a falar das implicações do pecado de Adão para toda a raça humana. E isso os teólogos têm chamado de pecado original.
isso está nos versos 12 até 14, que nós já lemos, mas vamos dar uma revisada nisso aqui. Aqui diz o seguinte, então: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, aqui nós temos o seguinte, alguns argumentos que algumas pessoas podem usar. Uma dificuldade, no caso, né? Até o tempo de Moisés a lei não havia sido dada. Então, como não havia lei, não poderia haver pecado. Né? O apóstolo aqui até entende esse argumento. Realmente, parece que, né, o pecado não poderia ser levado em conta se não há lei. Mas a verdade é a seguinte, tá certo? Porque daí alguns poderiam dizer assim, não, mas se não pode ser levado em conta, não haveria nem culpa nem penalidade. Mas o problema é o seguinte, não tem como negar isso. Né? A penalidade de Adão, ela vem operando desde o tempo de Adão. Ninguém pode, por exemplo, negar a universalidade da morte. Lembrando que a morte é uma consequência direta do pecado de Adão. Então, desde a época de Adão, a morte faz parte da vida do ser humano. Se a morte, que é a penalidade pelo pecado, está fazendo parte da vida do ser humano desde a época de Adão, ou seja, desde a época dele, então, tem validade sim essa questão do pecado e da penalidade do pecado na vida de cada um que se diz seguidor de Deus ou de seguidor de Cristo Jesus. Então, Paulo aqui continua traçando esse comparativo, Adão e Cristo, porque por um simples ato eles influenciaram uma raça inteira, tá certo? Então, essa é a semelhança. Por um ato deles, eles influenciaram toda uma raça. E vamos aos contrastes agora. Paulo vai contrastar os efeitos da obra de Cristo na cruz com o pecado de Adão, obviamente com seus efeitos. Isso está do 15 em diante, 15 até o 19, que nós vamos ler agora. Convido vocês, então, a Romanos capítulo 5, 15 em diante. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Repare que ele não fala sobre todos. Então, a validade do sacrifício de Jesus Cristo não será sobre todos. Aqui cai o universalismo. Versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o juramento deixou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transbordou em muitas ofensas para a justificação. Se, pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E aí, também o versículo de número 18 e 19. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. E aí o versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. O 20 e 21 nós vamos deixar para depois. Aqui então o efeito do pecado de Adão foi morte. E o efeito da justiça de Cristo é a vida. Paulo, porém, não coloca nesses termos. Ele declara que o resultado aqui é a graça abundante ou graça transbordante, ou como ele fala no versículo 15 aqui, o dom pela graça, que é definido também lá no versículo 17 como o dom da justiça. E a sentença era de um para a condenação de todos. O dom gratuito era de muitas transgressões para um pronunciamento de justificação. E o interessante é que Paulo aqui, quando ele fala de justificação, no versículo 16, ele usa o grego
dikaioma, que não é o costumeiro, dikaioses. E aqui ele simplesmente traduz essa palavra como justificação. A ideia, amados, é o seguinte: imagine você um processo, uma demanda judicial. Quando existe uma demanda judicial, né, existe alguma coisa que, do ponto de vista legal, ele define o caso. Então é mais ou menos esse é o processo envolvido aqui, uma ação judicial, um decreto, ou a gente pode chamar de um ato de justificação ou um ajustamento de contas. E aqui no caso o ajustamento de contas é com Deus, tá? E essa mesma palavra grega, ela é repetida lá em Romanos capítulo 1, verso 32, Romanos capítulo 8, verso 4 e também Romanos 2, verso 26. E a Almeida Revista e Atualizada vai traduzir essa palavra nesses outros lugares como sentença ou como preceito. Tá? E aqui é como justificação. O contraste, então, entre Adão e Cristo, ele ainda é desenvolvido no versículo 17, como nós vemos, onde ele estabelece o reinado de pecado e morte e o outro, o reinado da graça e da vida. E interessante, aqui vem a coisa mais impressionante. A união com Cristo anula eternamente essa união pecaminosa com Adão que o ser humano tem. Pois bem, aí agora Paulo, ele retorna ao pronunciamento daquilo que ele já estava fazendo lá no versículo de número 12, né? E aí é interessante que se você ler o 12 e o 18, parece que um fecha com o outro, né? No 12 ele diz assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí no versículo 18 ele vai dizer o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que fornece, que nos concede a vida, né? Então nós vemos aqui realmente um paralelismo impressionante, né? Lembrando que as diferenças aqui estão entre o agente e o ato em si do que aconteceu. O resultado, a suma da comparação, do contraste entre Adão e Cristo, ela vem declarada no versículo 19, que nós lemos ainda há pouco, como sendo uma conclusão desse argumento de que a justiça do crente, ela provém única e exclusivamente da graça. Então aqui diz assim, olha só como diz aqui, ó: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Muito bem, gente. Aqui agora um problema ainda que nós podemos conversar, vamos tentar entender algumas coisas aqui. Como é que o pecado de Adão passou para todos os seres humanos? Como é que isso foi transmitido? Existe uma ideia de que eles chamam de a teoria da chefia, ou teoria da cabeça, ou da chefia federal. É o que os teólogos chamam de imputação. Como é que o pecado de Adão foi imputado para o ser humano? Porque a imputação é um conceito legal e parece que isso não satisfaz. Tem que ter alguma coisa para explicar um pouquinho melhor isso aí, né? Paulo, quando fala em chefia espiritual, ele se antecipa e fala também da chefia física de Adão, vamos assim dizer. Ou seja, no caso, Adão, por ser tipo o chefe, o cabeça, ele é o cara que começou tudo e daí depois todo mundo continuou, né? Mas o fato é que isso não justifica muito essa imputação, tá certo? O apóstolo, ele vai falar que existe uma coisa um pouquinho diferenciada envolvida aqui, algo mais íntimo, algo mais realmente mais pessoal até envolvido, porque a humanidade ela não tem o poder de escolher entre quem vai ser o seu representante, Adão ou Cristo. O fato é que isso aí tudo, essa imputação, implica em que nós hoje não temos escolha absolutamente nenhuma. E aí nós podemos, de repente, compreender
pela seguinte maneira: talvez, assim como existe um organismo físico, existe também um organismo espiritual, né? E o todo do processo, o todo de qualquer processo sempre está contido aonde? Na semente ou no germe. Assim também toda a humanidade ela residiria em Adão e pela graça e fé agora também em Cristo. Ou seja, antes de conhecermos a Cristo, toda a nossa essência, toda a nossa semente, todo o nosso interior era corrompido, era corrupto, era do ponto de vista espiritual, nós estávamos como um organismo espiritual, lógico, né? Totalmente comprometidos com Adão. Mas quando Cristo entrou, nós mudamos. Então, nós estamos num novo corpo agora, tá certo? E aí, esse seria talvez a explicação mais racional, mais lógica, mais aceita hoje por muitos teólogos. Existem outros que pensam diferente também sobre essa imputação da legalidade, de como isso se processa. Não vamos entrar aqui nesses detalhes, e se quiserem deixar algum comentário para a gente discutir, em particular depois, fiquem bem à vontade, tá bom, gente? Mas eu queria sim finalizar com esses dois versículos, que parece que aqui esses dois versículos eles fazem uma conclusão da vitória de Cristo sobre Adão, da graça sobre a lei, da vida eterna sobre a morte. Vamos lá, os dois versículos finais. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas olha que lindo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Mediante o quê? Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O escritor aqui, então, ele nos faz lembrar, né, que, embora essa justificação pela fé seja o ponto central da história humana, a lei tem também um lugar importante. A lei veio para que avultasse a ofensa, como algumas traduções vão dizer, ou seja, para que ela se aumentasse, para que se multiplicasse. Mas onde abundou o pecado, as palavras ofensa e pecado foram meio que personificadas aqui, né, gente? Fazendo do mal um inimigo distinto, e não só um conceito teórico, não, nós estamos falando aqui de uma realidade, de um fato. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, ela estava presente ali numa abundância, uma quantidade absurdamente maior, porque ela sobrepuja em muito qualquer pecado, tá certo? A graça ela é muito mais poderosa que o pecado. Todavia, quando os crentes veem o tremendo poder do pecado, muitas e muitas vezes eles se esquecem dessa grande verdade e tremem na base e desesperam e muitas vezes até sucumbem perante o poder do pecado. Isso é triste, certo? Mas lá no versículo 21 ele vai dizer o seguinte: mas como o pecado reinou pela morte, a graça abundou para que reinasse pela justiça. Tá certo? O pecado ele está relacionado com a morte nesse versículo. Assim como lá no versículo 12 que nós vimos antes. A graça, ela porém reina através da justiça que o próprio Deus concede. E o fato de que essa justiça de Cristo, ela é dada para aqueles que creem, isso quer dizer o que, gente? Isso quer dizer que além de nós sermos declarados justos, os eleitos, os que creem, nós também ainda pertencemos ao reino e ao triunfo da graça. Ou seja, nós somos triplamente abençoados, tá certo? E aí no final ele vai dizer assim: para a vida eterna, mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Ou seja, a graça ela reina com um alvo em vista. Qual? A vida eterna. A vida eterna é uma qualidade de vida, é viver segundo a vida de Deus e para Deus. Os crentes agora, eles têm já essa vida, porque a vida eterna, ela já está no coração de quem crê. Mas a vida eterna significa, além de viver para Deus e para Ele, viver também um ambiente que Ele torna perfeito, ou seja, livre do pecado. Nós antevemos o futuro, né?
Nós olhamos para a frente e dizemos, nós um dia estaremos com Ele na eternidade. Portanto, a vida eterna é o destino do crente, como também é uma realidade hoje já a vida eterna. Mas como essa vida vai ser alcançada? Apenas e tão somente por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado, minha amada, você já tem essa vida eterna em você. Você já pertence ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, porque se não pertence, é momento de você decidir por Jesus Cristo. Entregue sua vida para Ele. Peça perdão de todos os pecados os quais você cometeu. E caminha de uma maneira que agrade ao Senhor. Na verdade é assim, né? Quando a gente tem contato e percebe o grande amor do Senhor por nós, a gente passa a ter alegria no coração de obedecer, de fazer as coisas que agradam o Senhor. Que assim seja a sua vida, o seu dia a dia, cada momento. E que palavra gostosa de Paulo para nós, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é maravilhoso. Vocês percebem que tem muita teologia, né, que nós estamos vendo, lendo, estudando, analisando. Tem muita coisa que a gente de repente nem compreende direito. Mas tem mais coisa prazerosa envolvida aqui, gente. Onde a gente percebe o toque do Senhor sobre nossas vidas. Isso é maravilhoso. Que isso permaneça na sua vida sempre, eternamente. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, muito obrigado mesmo, porque a gente pode aqui, Senhor, ouvir a Tua voz, falar contigo, sabendo que Tu tens palavras da vida eterna, Tu tens graça para derramar sobre nós, graça superabundante, sobreabundante, algo maravilhoso, e Tu tens prazer em perdoar os nossos pecados. Obrigado por isso. Pai, abençoa a vida de cada um que está ouvindo, vendo essa palavra, estudando junto comigo, Senhor. Abençoa cada vida para que o nome do Senhor Jesus seja honrado e glorificado e exaltado em cada vida que está ouvindo esta palavra. Abençoa a vida de cada um, derrama o Teu poder, Tua graça, Tua cura, Tua vida e Tua libertação em nome de Jesus. Amém. Então, fica aí o convite para nós continuarmos, né, no próximo encontro, em Romanos capítulo número 6. Amém? Fiquem na poderosa paz do Senhor Jesus.